O grito da Fabiola ecoou em todo o restaurante. Foi tão forte que todo mundo parou o que estava fazendo. Você é um desastre, uma vergonha! Ela berrou com a voz cortando o ar. Fabiola Cruz, o rosto vermelho de raiva, agarrou o braço de Renata. Você está demitida. Fora. Saia agora do meu restaurante. Antes de começarmos, conte-nos nos comentários de onde você está assistindo hoje. Adoramos ver o alcance dessas histórias. Inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. Agora vamos voltar. Aproveite a história. Todos os olhos se viraram para a garçonete com o avental sujo e os sapatos velhos. O Pedro, o garçom mais velho, até tentou ir ajudar, mas um olhar mortal da Fabiola o fez parar. Na mesa mais importante, o tal Emílio Galardo e seus ajudantes só observavam, com sorrisos meio sacanas no rosto. A humilhação era total, na frente de todo mundo. Mas por dentro, Renata estava calma. Porque a mulher que estava sendo expulsa dali não era só uma garçonete qualquer. Ela era Sofia Vargas, a chefe de toda a empresa Grupo Vargas. E essa vergonha, que aconteceu bem na frente do bilionário da tecnologia Emílio Galardo, não era o fim dela. Era só o começo de um plano muito maior. Esta história não é só sobre roupas ou cargos. É sobre quando a verdade aparece, e as pessoas que ninguém via de repente importam. E a verdade, como um bom prato, sempre é servida por último. Sofia Vargas era a chefe da empresa, mas se sentia presa em um mundo que não parecia ser dela. 6 meses se passaram desde que Dom Armando Vargas, seu pai, morreu, e ela ocupava o cargo mais alto do Grupo Vargas, uma grande empresa de hotéis e restaurantes de luxo espalhados pelo México. O nome Vargas, que significava qualidade, agora era um peso para ela. A responsabilidade era muito grande. Seus ternos caros pareciam uma armadura, e seu coque perfeito parecia uma obrigação. Nas reuniões de diretoria, ela pensava rápido em números e planos, o que teria deixado Dom Armando orgulhoso. Mas nas noites sozinha em sua cobertura, a fachada caía. Ela se olhava no espelho e via não uma líder, mas uma filha perdida na sombra enorme de seu pai. Dom Armando, esse sim, conhecia a realidade. Ele começou como trabalhador braçal, com as mãos calejadas e as costas doendo. Ele sempre dizia: Sofia, o coração da nossa empresa não está lá no alto. Ele bate na cozinha, nas lavanderias, nos corredores, nas pessoas cujos nomes quase ninguém lembra. Ele, mesmo sendo o chefe, passava uma semana por ano disfarçado, trabalhando como recepcionista ou cozinheiro. Ele chamava isso de pisar na realidade. A ideia no começo foi só um pensamento rápido na cabeça dela, quase louco. E se ela fizesse o mesmo? Seus diretores a achariam maluca. Jorge Mendes, seu diretor de operações, provavelmente teria um ataque do coração. Mas o pensamento ficou mais forte. Ela estava negociando uma parceria muito importante com a Vision Digital Galardo, uma empresa liderada pelo difícil Emílio Galardo. Era um acordo de bilhões que modernizaria tudo no Grupo Vargas. Era o futuro da empresa. Galardo era conhecido por ser um gênio, muito exigente e quase impossível de agradar. A equipe dele já estava visitando as propriedades do Grupo Vargas. Sofia, porém, sentia uma distância. Ela estava vendendo uma promessa de bom serviço que ela mesma não tinha vivido, não desde o começo. Queria sentir a alma da empresa, a mesma que seu pai tinha criado. Precisava saber se aqueles valores ainda existiam no coração do seu império, ou se eram só palavras bonitas em um papel. O alvo é o Corazón de Agave, seu restaurante mais famoso, um lugar de comida chique com meses de espera e preços que faziam os ricos pensarem 2 vezes. Era a joia do Grupo Vargas. Os relatórios internos diziam que era tudo perfeito, mas Sofia, ela duvidava. Afinal, coisas perfeitas muitas vezes escondem algo errado. Sua primeira ligação foi para Helena Soto, a diretora de RH, uma pessoa de confiança dela. Helena conhecia Sofia desde criança, era amiga do pai dela. Você quer fazer o quê, minha filha? A voz de Helena veio pelo telefone seguro, uma mistura de espanto e um riso contido. Você ouviu bem, Sofia respondeu, andando pelo escritório. Quero um emprego de garçonete em El Corazón de Agave. E ninguém pode saber quem eu sou. Preciso de uma história nova, uma desculpa boa e um lugar na equipe sem levantar suspeitas. Houve um tempo de silêncio. Dom Armando teria adorado isso. Helena finalmente disse, a voz suave. Ele sempre disse que você tinha mais dele em você do que imaginava. Certo, Sofia. Que comece sua jornada. Bem-vinda ao mundo do suor e do pouco dinheiro. A mudança foi um choque. Sofia Vargas, a chefe, simplesmente desapareceu. Em seu lugar, nasceu Renata, uma mulher na casa dos 20 e poucos anos,
com uma história de quem ia de cidade em cidade, fazendo bicos para se virar. A equipe de Helena criou um passado simples, mas que parecia real. As roupas, Sofia mesma comprou. Passou uma tarde em um mercado movimentado, entre cores e cheiros de especiarias e histórias antigas. Comprou calças pretas desbotadas, sapatos de borracha com solas quase lisas e algumas camisetas cinzas finas que já tinham visto dias melhores. Soltou o cabelo, abandonando o coque arrumado por um rabo de cavalo simples, quase bagunçado. Suas unhas, antes arrumadas, agora estavam sem nada. Olhar-se no espelho era como ver uma estranha. A mulher ali parecia cansada, vulnerável, um lado que ela não sentia há anos. Isso era bom. Era o que ela buscava. Renata parecia real. Seu primeiro dia em El Corazón de Agave foi um soco no estômago. Ela entrou pela porta de serviço, nos fundos, um lugar muito diferente do grande hall de mármore por onde ela andava antes. O ar era denso com a fumaça da cozinha, o cheiro de produtos de limpeza e uma tensão clara. A elegância do salão era só a ponta do iceberg, alimentada pela agitação louca da cozinha. Foi apresentada à gerente de turno, Fabiola Cruz. Fabiola era perfeita, uniforme impecável, cabelo em um coque arrumado. Seus olhos afiados não perdiam nada. Seu sorriso nunca chegava aos olhos. Ela olhou para Renata de cima a baixo, parando nos sapatos gastos. Um leve, quase imperceptível, desprezo curvou seus lábios. Você é a novata, Renata. Sua voz seca e fria. Helena do RH te meteu aqui. Sorte sua. Não espere a mesma sorte aqui. Deu a Renata um avental fino. Sua área é o corredor de serviço. Água, pão e recolher pratos. Não fale com os clientes, a menos que eles falem primeiro. Não atrapalhe. E, pelo amor de Deus, tente não parecer que dormiu na rua. A farpa foi um choque. Sofia, a chefe, a teria despedido na hora. Renata, a garçonete, apenas assentiu. Sim, senhora. É Fabiola. Ela respondeu. Não, senhora. Aqui não é exército. As primeiras horas foram uma bagunça, mas com alguma ordem. O trabalho de Renata era simples, mas não parava. Bandejas pesadas de pratos sujos no barulho ensurdecedor da área de lavagem. Polir taças até os dedos doerem. Encher jarras de água que pareciam pesar muito. Seus músculos, acostumados ao pilates, gritavam de dor. Foi em um breve descanso que conheceu Pedro. Um garçom mais velho, seus olhos gentis e enrugados. Sua calma era um alívio na agitação. Ele polia talheres de forma eficiente. Viu Renata se esticar, gemendo. Primeiro dia? Ele perguntou, a voz suave. Está tão na cara? Renata forçou um sorriso. Todos parecem assim no primeiro dia. Ele riu. Sou Pedro. Se precisar de algo, só falar. Fabiola é um pouco... dura. Um pouco. Renata concordou, massageando o ombro. Ela só se importa com a imagem. Pedro sussurrou. Este lugar é o reino dela. Fique quieta, faça seu trabalho, e tudo bem. Ele a observou mais de perto. Seus olhos são gentis. Me lembram do velho patrão. Dom Armando? Renata perguntou, o coração aos pulos. O fundador? Sim. Pedro sorriu com carinho. Ele vinha anos atrás. Não como chefe. Sentava no bar ou ajudava na cozinha quando a coisa apertava. Dizia que gostava de ver como o motor funcionava. Ele tinha esse mesmo olhar, como se te visse de verdade, não só olhasse. Lágrimas ardiam nos olhos de Renata. Ela virou o rosto, fingindo checar guardanapos. O espírito de seu pai estava ali, nas memórias de um garçom humilde que não sabia com quem falava. O desconforto, a dor, o desprezo da gerente, tudo se desfez por um momento, substituído por um profundo senso de propósito. Ela não era mais um fantasma no escritório de seu pai. Estava na realidade, buscando a alma da empresa, e sentia que estava no lugar certo. A primeira semana virou a segunda, e a vida de Renata tornou-se uma rotina cansativa, ditada pelos barulhos do restaurante e pela dor nos pés. O brilho de El Corazón de Agave era apenas uma fina camada sobre um mundo de pressão brutal. Aprendeu a linguagem silenciosa da equipe. Um aceno para uma mesa a ser limpa, um olhar rápido para alertar sobre um gerente se aproximando, um suspiro cansado compartilhado no breve silêncio do vestiário. Sofia, a chefe, era uma lembrança distante. Renata, a garçonete, era sua realidade. Aprendeu a equilibrar 3 pratos cheios com um braço, a memorizar pedidos complexos sob pressão e a ter um sexto sentido para quando o copo de água de um cliente estava 2/3 vazio. Aprendeu que seu sorriso era uma armadura, usada independentemente da grosseria de um cliente ou da dor em suas costas. Fabiola continuava sendo quem mais a atormentava. A gerente parecia ter escolhido Renata para um projeto particular de humilhação.
A provocação raramente era direta o suficiente para uma denúncia, mas era uma tortura constante, um veneno de gotejamento lento. Renata, seu avental está sujo. De novo, Fabiola diria na frente dos outros, sua voz cheia de falso desapontamento. Os padrões de El Corazón de Agave são sagrados. Talvez sejam altos demais para sua capacidade. Ela sempre mandava Renata para a Sibéria, a pior área, com menos mesas, garantindo gorjetas mínimas. Quando um cliente rico e influente reclamou da lentidão no reabastecimento de sua água, Fabiola puxou Renata para um canto. Você tem ideia de quem era aquele? Ela sussurrou com raiva, o rosto a centímetros do de Renata. O senhor Montalvo, da Montalvo Holdings. A opinião dele importa. Seu desleixo reflete em mim, em todos nós. Se não melhorar, vai acabar limpando o lixo. Cada insulto, cada crítica injusta, Sofia guardava tudo. Não era mais sobre seu orgulho ferido. Era sobre a cultura da empresa. Se isso acontecia com ela, acontecia com outros. Ela via o medo nos olhos dos novatos, a forma como eles recuavam quando Fabiola se aproximava. Este não era o ambiente respeitoso que seu pai havia construído. Este era um lugar onde o medo mandava. Pedro Flores era seu único amigo de verdade. Discretamente, ele lhe passava uma barra de cereais quando sabia que ela havia pulado uma refeição, oferecendo palavras de encorajamento. Não deixe que ela te derrube. Ele murmurava quando passavam no corredor. Seu trabalho é bom. Você é dedicada. Ela só precisa de um alvo. Durante um turno de fechamento noturno, enquanto eles enrolavam talheres em guardanapos, Pedro se abriu. Sabe, Dom Armando teria odiado o que este lugar se tornou. Ele disse sem olhar para ela. Ele sempre dizia que uma equipe feliz é um cliente feliz. Ele se importava. Sabia o nome da minha esposa, que meu filho queria ir para a universidade. Mandou um presente quando meu primeiro neto nasceu. Pedro balançou a cabeça lentamente. Agora é só número, só aparência. O coração se foi. O coração de Sofia doeu. O que mudou? Ela perguntou, a voz quase um sussurro. Ele morreu? Pedro disse simplesmente. E a filha assumiu. A nova chefe. Nunca a vemos, claro. Deve ser como todos eles, vivendo em uma torre de ouro, olhando planilhas, sem ideia do que é aqui embaixo. A alma deste lugar morreu com ele. As palavras foram um soco seco no estômago. Torre de ouro. Planilhas. Nenhuma ideia. Era tudo o que ela temia estar se tornando. Era a razão exata de estar ali. Talvez ela apenas não saiba. Renata ofereceu. Sua voz quase inaudível. Pedro deu um sorriso triste e cínico. Eles nunca sabem. Algumas noites depois, Renata descobriu a segunda coisa errada na fachada perfeita de El Corazón de Agave. O restaurante tinha um sistema de gorjetas em grupo. Todas as gorjetas eram recolhidas e distribuídas. Era para ser justo, mas Renata, no fundo uma chefe, tinha a mente aguçada para números. Seus ganhos, mesmo nas raras noites movimentadas em que lhe davam uma área boa, pareciam consistentemente errados. Sempre alguns pesos a menos do que ela calculava. Não era muito, mas o suficiente para notar. Uma noite, ela ficou até tarde, fingindo ter esquecido algo no armário. Observou das sombras do corredor, enquanto Fabiola contava o dinheiro da noite em seu pequeno escritório envidraçado. Viu Fabiola separar com cuidado os recibos de cartão de crédito do dinheiro. Viu-a inserir as gorjetas de cartão no sistema. Depois, contou o dinheiro. E então viu. Fabiola pegou uma pilha pequena e arrumada de notas da pilha de dinheiro e a enfiou em sua bolsa antes de juntar o restante para o depósito. Foi tão esperto, tão praticado, que era quase invisível. 100 pesos aqui, talvez 200 ali, tirados das gorjetas em dinheiro antes de serem oficialmente registrados. Ao longo de uma semana, um mês, um ano, somaria milhares de pesos roubados diretamente dos bolsos dos funcionários. De Pedro, que tentava pagar a faculdade do filho. De Maria, a anfitriã que trabalhava em 2 empregos para sustentar a mãe. De cada pessoa que trabalhava sob o controle de Fabiola. A raiva que preencheu Sofia era gelada e cortante. Isso não era bullying, isso era roubo. Uma traição à confiança que seu pai havia depositado em seu povo. Discretamente, ela pegou seu telefone, escondendo-se atrás de um enorme vaso, e filmou por 30 segundos, o tempo suficiente para capturar Fabiola guardando o dinheiro. O vídeo estava um pouco embaçado, mas era prova clara. No dia seguinte, uma agitação grande tomava conta de El Corazón de Agave. Um aviso circulava. Emílio Galardo, o bilionário da tecnologia, viria para um jantar de negócios, a parte mais importante da parceria com o Grupo Vargas. Sua presença era a validação final. Todo o futuro da empresa, a iniciativa de Sofia, dependia daquela noite.
Fabiola reuniu a equipe para a reunião antes do turno. Seus olhos brilhavam com uma intensidade febril. Esta é a noite mais importante da história deste restaurante. Ela declarou, se achando muito importante. Emílio Galardo não é um cliente qualquer. Ele é um criador de reis. Sua experiência aqui será informada direto para a diretoria. Tudo, absolutamente tudo, precisa ser perfeito. Os talheres devem brilhar. Os copos, invisíveis. Cada prato, uma obra de arte. Cada sorriso, genuíno. Ela varreu a equipe. E, como sempre, seu olhar pousou em Renata. Você. Ela apontou um dedo afiado. Na cozinha hoje polindo taças. Não ponha os pés no salão. Não quero que ele veja isso. Ela gesticulou para o uniforme simples, mas limpo de Renata. Seu estilo casual desleixado não é a imagem que apresentamos. Fui clara? Um murmúrio correu entre a equipe. Era uma humilhação em público e brutal. Renata sentiu o rosto corar de vergonha, mas por dentro, uma decisão forte se acendeu. Perfeito. Fabiola, se achando demais, estava cometendo um erro fatal. E Emílio Galardo, o homem que ela tanto queria impressionar, estava prestes a fazer parte do teste final. Ela planejara observá-lo. Agora, veria como ele e sua equipe se comportavam quando pensavam que ninguém importante os observava. Entendido, Fabiola, Renata disse, sua voz sem vacilar. Retirou-se para a cozinha, que parecia um lugar muito tenso, quase explodindo, sua mente um furacão de gorjetas roubadas, o que seu pai deixou e a chegada iminente do homem que detinha o futuro de sua empresa nas mãos. O palco estava montado para um desastre, ou um acerto de contas. Na cozinha de El Corazón de Agave, o ar era denso, um lugar muito tenso, quase explodindo. Chefes gritavam ordens rápido em espanhol e francês. Panelas sibilavam. Aromas deliciosos se misturavam em uma tapeçaria úmida. Confinada a um canto abafado perto da lavagem, Renata polia taça após taça, seus movimentos automáticos. Cada taça brilhante mostrava o quanto ela era invisível. Fabiola a queria escondida, e escondida ela estava. De seu ponto podia espiar pelas portas giratórias para o salão chique do restaurante. Viu Emílio Galardo e sua equipe de 3 chegarem. Ele era exatamente como nas revistas, terno perfeito, olhos escuros e inquietos, um ar de gênio impaciente. Não andava. Ele andava com pressa, como se o mundo não pudesse acompanhá-lo. Fabiola o saudou com um sorriso deslumbrante, acompanhando-os pessoalmente à melhor mesa, com vista panorâmica para as luzes da cidade. Por 1 hora, o serviço correu com tudo muito organizado. Renata continuava sua tarefa chata, a mente cheia de ideias. Tinha a prova do roubo de Fabiola no telefone. Tinha o relato de Pedro sobre a alma perdida da empresa. E agora estava prestes a ver o caráter do homem em quem apostava o futuro. Então, o acontecimento, ou como se veria, a oportunidade, surgiu. Um jovem garçom, quase um garoto, tremendo de nervosismo, carregava uma bandeja com uma garrafa de tequila añeja especial para a mesa de Galardo. Ao se aproximar, outro garçom, correndo da cozinha, esbarrou nele. A batida foi leve, mas o resultado, muito ruim. O jovem tropeçou e a garrafa de tequila voou de suas mãos, descrevendo um arco no ar e espirrando diretamente na camisa branca impecável de um dos ajudantes de Galardo. Um gaspe coletivo percorreu o salão. O ajudante saltou, xingando. O jovem garçom ficou parado, o rosto branco de terror. Fabiola desceu como um falcão. O rosto, uma máscara de raiva. Seu inútil. Ela sussurrou com raiva para o garoto, a voz baixa e venenosa, só para a equipe ouvir. Para os fundos agora! Virou-se para a mesa, a expressão instantaneamente transformada em cara de quem pedia muitas desculpas. Senhor Galardo, cavalheiros, minhas mais profundas desculpas. Isso é inaceitável. Cobriremos a lavagem a seco e a refeição, claro. Esqueça a refeição. O homem manchado resmungou, enxugando o peito com um guardanapo. Esta camisa está arruinada. Precisamos de mais tequila. Emílio Galardo disse, a voz cortante. Nem olhou para o garçom em pânico. Apenas parecia irritado, como se uma mosca tivesse zumbido perto demais. Os olhos de Fabiola dançaram freneticamente. Seus melhores garçons estavam ocupados. Os mais jovens, aterrorizados. Seu olhar varreu as portas da cozinha e pousou em Renata. Um misto de puro desespero e nojo. Não havia mais ninguém. Você! Ela gesticulou silenciosamente, com um puxão furioso da cabeça. Saia aqui agora. Sirva a tequila. Não fale. O coração de Renata batia forte. Limpou as palmas suadas no avental, largou o pano de polimento e atravessou as portas. O silêncio repentino do salão foi ensurdecedor. Sentiu uma centena de olhos sobre si, enquanto se aproximava da mesa mais importante.
Pedro, do outro lado da sala, deu-lhe um pequeno aceno encorajador. Aproximou-se da mesa, seus movimentos firmes e compostos. Pegou um guardanapo limpo e começou a limpar discretamente a pequena poça de tequila no chão. Deixe isso, Emílio Galardo disse impacientemente, sem sequer olhar. Ele estava no celular. Só traga a tequila. Um de seus ajudantes, um jovem com um sorriso cruel, inclinou-se para o colega manchado. Olha só esta, ele murmurou alto o suficiente para Renata ouvir. Deviam estar desesperados. Pegou esse uniforme no lixo? O outro riu. Provavelmente não ganha muito se usa sapatos tão tristes. Renata congelou por uma fração de segundo. O insulto era tão casual, tão sem pensar. Não era nem para ela, mas para a ideia dela, para a pessoa pobre e invisível que presumiam que ela fosse. Levantou o olhar, e seus olhos encontraram os de Emílio Galardo por um breve momento. Não havia reprovação em seu olhar, nenhum sinal de que desaprovava o comentário de seu ajudante. Apenas nem ligou. Ele os ouvira, e não se importava. Naquele momento, Sofia sentiu um frio na barriga, que não era do ar-condicionado. Este era o homem a quem ela confiaria o que seu pai deixou. Um homem que se sentou em silêncio enquanto sua equipe zombava de alguém que acreditavam estar abaixo deles. Fabiola voltou com uma nova garrafa de tequila, o rosto tenso. Renata irá servi-los, disse à mesa, e então virou-se para Renata. Cuidado, sussurrou venenosamente. Não estrague tudo. Renata pegou a garrafa. Suas mãos estavam firmes. Seu treinamento como chefe, seus anos de calma em momentos importantes, entraram em ação. Apresentou a garrafa a Galardo, sua voz baixa e profissional. Tequila Herradura Añeja, 2005. Galardo grunhiu aprovação sem tirar os olhos do telefone. Enquanto ela servia a tequila com mão firme, Fabiola pairava por perto, observando cada movimento como um predador. Estava tão focada no desempenho de Renata, que não percebeu o ajudante de Galardo sutilmente esticando o pé no estreito espaço entre as mesas. Quando Renata recuou, seu pé prendeu em seu mocassim esticado. Ela tropeçou, não forte, mas o suficiente para perder o equilíbrio. Uma pequena quantidade de tequila, poucas gotas, escorreu da garrafa para a toalha de mesa branca. Não foi nada, um pequeno respingo. Mas para Fabiola, foi a gota d'água. É isso! Ela gritou. Sua fachada controlada quebrou completamente. O salão inteiro silenciou. Clientes viraram-se para olhar. Você é um desastre, uma vergonha. Agarrou Renata pelo braço, os dedos cravando como unhas. Você está demitida. Saia. Pegue suas coisas e saia do meu restaurante. Não terei essa incompetência sujando a reputação de El Corazón de Agave na nossa noite mais importante. A humilhação em público foi total. Os clientes observavam, alguns com pena, outros com curiosidade feia. Emílio Galardo e sua equipe assistiam como se fosse um show. O ajudante que a havia tropeçado parecia se achando. Pedro fez menção de avançar, um protesto nos lábios, mas Fabiola o olhou de um jeito que calou ele. Sofia olhou para o rosto odioso de Fabiola. Olhou para os rostos sorridentes na mesa de Galardo e para o choque e medo nos rostos dos outros funcionários. Não lutou, não discutiu. Simplesmente soltou o braço do aperto de Fabiola, sua expressão que não dava para entender. Está bem, ela disse, sua voz calma, mas clara. Virou-se e saiu, não para o vestiário, mas direto para a entrada principal. Passou pelos clientes com a boca aberta, pelos grandes arranjos de flores e pelas pesadas portas de vidro para a noite fresca de Guanajuato. Não olhou para trás. Fabiola, ofegante, virou-se para a mesa de Galardo, forçando um sorriso. Minhas mais profundas desculpas. Ela se foi. Posso oferecer uma sobremesa de cortesia de nosso confeiteiro? Estava triunfante. Havia tirado a mancha, protegido seu reino perfeito. Ela não tinha ideia de que acabara de demitir sua própria carrasca. Do lado de fora, na calçada, Sofia Vargas respirou fundo. A personagem Renata caiu como uma pele de cobra. A chefe estava de volta e tinha tudo o que precisava. Pegou o telefone, não para chamar um táxi, mas para Jorge Mendes, seu diretor de operações. Jorge, sua voz era de gelo. Libere-me amanhã e reserve o salão principal de El Corazón de Agave para uma reunião urgente da empresa às 10 horas. Quero toda a equipe do restaurante lá, em horário de trabalho. E Jorge, garanta que Emílio Galardo e sua equipe executiva sejam convidados pessoalmente. Diga a eles que é a assinatura final da nossa parceria. Houve uma pausa na linha. Sofia, está tudo bem? Tudo. Ela respondeu. Uma calma perigosa a envolveu. Está prestes a ficar tudo perfeitamente bem. Na manhã seguinte, uma energia diferente pairava sobre El Corazón de Agave.
O restaurante estava fechado. Uma placa na porta dizia: fechado para evento corporativo privado. Dentro, toda a equipe, garçons, anfitriões, cozinheiros, lavadores de pratos, estava reunida no salão principal, em grupos confusos, convocados para uma reunião obrigatória às 10 horas, algo inédito. Fabiola Cruz movia-se se achando muito importante. Recebera o e-mail da diretoria na noite anterior e o interpretara como resultado direto de suas ações. Claramente, a matriz havia sabido do jantar de Galardo, e esta reunião era para elogiá-la por sua forma rápida e profissional de lidar com o incidente. Vestia seu uniforme mais elegante, maquiagem impecável. Já ensaiava o discurso para sua esperada promoção. Viu Pedro Flores junto à janela, com uma preocupação no olhar. Anime-se, Pedro, ela disse com um sorriso presunçoso. Isso é bom. Mostra que a diretoria finalmente está atenta aos padrões. Aos meus padrões. Berice, Pedro apenas balançou a cabeça, os olhos buscando por Renata na multidão. Sentia uma culpa muito forte por não tê-la defendido com mais força na noite anterior. Esperava que ela estivesse bem. Precisamente às 10 horas, as portas da frente se abriram. Entrou Jorge Mendes, o diretor de operações, com o rosto sério. Seguia-o uma comitiva de executivos do Grupo Vargas. A equipe silenciou, intimidada pela súbita presença de poder da empresa. Um instante depois, Emílio Galardo e seus 2 ajudantes chegaram. Galardo parecia impaciente, mexendo no celular. Disseram-lhe que era uma formalidade, a cerimônia final antes do comunicado de imprensa. Ele assentiu secamente para Fabiola, que sorriu para ele como se fossem cúmplices. Tudo bem, Jorge, vamos acabar logo com isso, Galardo disse. Onde estão os papéis? E onde está sua chefe? Disseram-me que finalmente conheceria a Sofia Vargas, que ninguém via muito. Como se fosse um sinal, as portas se abriram uma última vez. A mulher que entrou não era Renata. Esta mulher dominava a sala no segundo em que entrava. Vestia um terno poderoso azul marinho, impecavelmente feito. Seu cabelo loiro estava em um coque profissional, e ela caminhava com uma confiança firme que irradiava autoridade. Seus olhos, calmos e inteligentes, varreram a sala, absorvendo cada detalhe. A equipe olhava, confusa. Emílio Galardo parecia intrigado. Fabiola Cruz encarou, e o sangue escoou de seu rosto. Seu sorriso presunçoso vacilou, depois desmoronou. Sua mente se recusava a nem entender o que seus olhos viam. Era a mulher que ela havia despedido. Era a garçonete com os sapatos gastos. Mas não era. Não podia ser. Os olhos eram os mesmos, mas o poder por trás deles era aterrorizante. A mulher caminhou até a frente da sala, parando diante da multidão. Jorge Mendes postou-se ao seu lado. Bom dia a todos, ela disse, sua voz calma, clara e amplificada pelo som da sala. Era a mesma voz que dissera, está bem, antes de sair na noite anterior. Mas agora carregava o peso de uma empresa inteira. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Sofia Vargas. Eu sou a chefe do Grupo Vargas. Um gaspe coletivo percorreu a equipe, mandíbulas caídas. Os olhos de Pedro Flores se arregalaram em descrença. Um lento sorriso de compreensão surgindo em seu rosto. Ele olhou de Sofia para Fabiola, cujo rosto havia passado de pálido para um tom cinza fantasmagórico. Ela parecia que ia desmaiar. Emílio Galardo e sua equipe pararam o que estavam fazendo, suas expressões mudando de tédio para choque total. O ajudante que a havia tropeçado parecia fisicamente doente. O olhar de Sofia se fixou em sua equipe. Meu pai, Dom Armando Vargas, fundou esta empresa sobre um princípio simples. Nossa força está em nosso povo. Ele acreditava que para entender um negócio é preciso conhecê-lo de baixo para cima. Nas últimas semanas, tive a honra de trabalhar ao lado de vocês aqui em El Corazón de Agave. Ela gesticulou vagamente para si mesma. Embora vocês me conhecessem como Renata. Outra onda de murmúrios. Como Renata? Sofia continuou, sua voz endurecendo um pouco. Aprendi muitas coisas. Aprendi que muitos de vocês trabalham sem parar, com dignidade e graça, sob muita pressão. Vi a dedicação na cozinha, o profissionalismo de garçons como Pedro Flores e a capacidade de superar da nossa equipe. Vocês são o coração desta empresa e estou muito orgulhosa de vocês. Ela fez uma pausa, deixando as palavras penetrarem. Então seu olhar mudou e se fixou diretamente em Fabiola Cruz. Mas também aprendi que o coração deste restaurante está doente. Foi envenenado por uma cultura de medo, humilhação e falta de respeito. Uma cultura que julga as pessoas pelo preço de suas roupas, em vez de quem elas são de verdade. Uma cultura que meu pai teria desprezado. Fabiola começou a tremer, abrindo a boca para falar, mas nenhuma palavra saiu. Como Renata, fui zombada em público.
sempre desvalorizada e mandada para as piores áreas para ganhar menos. Tudo porque minha gerente não gostava da minha aparência. Sofia disse, sua voz caindo para uma calma de aço. Mas minha experiência não foi única. Eu vi acontecer com outros, vi o medo ser usado para gerenciar, e isso termina hoje. Ela não levantou a voz. Não precisava. A autoridade tranquila era mais condenatória do que qualquer grito. Além disso, Sofia disse, tirando seu telefone do bolso, descobri algo muito pior do que bullying. Descobri roubo. Ela tocou a tela, e um vídeo foi reproduzido, projetado por um aparelho que um de seus assessores havia montado. A filmagem granulada preencheu uma parede em branco. Estava um pouco tremida, mas a imagem era clara. Fabiola Cruz sozinha em seu escritório, deslizando uma pilha de dinheiro das gorjetas para sua bolsa. A equipe ofegou novamente, desta vez com raiva. Tudo fazia sentido agora. As gorjetas sempre baixas, as desculpas, o carro novo e caro de Fabiola. Fabiola Cruz, Sofia disse, sua voz ressoando com finalidade. Pelo roubo de sua equipe e por criar um ambiente de trabalho ruim e abusivo, em violação direta da política do Grupo Vargas, seu emprego está terminado. Com efeito imediato, a segurança irá acompanhá-la para fora. 2 seguranças uniformizados que esperavam discretamente perto da porta se aproximaram. Fabiola estava sem fala, seu rosto uma máscara horrível de choque e terror. Ela olhou suplicante para os executivos da empresa, para Emílio Galardo, mas não encontrou ajuda. Eles a encararam com frio desprezo. Enquanto os seguranças a levavam, ela finalmente encontrou sua voz, um lamento fraco. Mas eu estava apenas mantendo os padrões. A sala ficou em silêncio enquanto ela era escoltada para fora. Sofia deixou o momento no ar, uma mensagem clara para todos os presentes. Então ela voltou sua atenção para Emílio Galardo. Sua expressão não era mais de raiva, era de avaliação profissional fria. Senhor Galardo, ela começou. Estávamos marcados para assinar nosso acordo de parceria esta manhã. Um acordo que uniria nossas marcas pelas próximas décadas. Uma parceria Grupo Vargas é mais do que um negócio. É uma declaração de valores compartilhados. Valores como honestidade, respeito e a capacidade de ver valor nas pessoas, não apenas em seus preços. Galardo se levantou, seu rosto pálido. Ele não era mais o bilionário arrogante. Era um homem em um buraco muito profundo. Senhorita Vargas, eu não tinha ideia. Oh, eu acredito que você não sabia quem eu era. Sofia disse cortando-o suavemente. Mas você estava lá, você e sua equipe. Vocês estavam lá ontem à noite quando um membro de sua equipe zombou abertamente de uma garçonete por suas roupas. Vocês estavam lá quando outro de seus ajudantes a tropeçou de propósito, e você sentou-se em silêncio. Você viu uma pessoa sendo humilhada, e sua única preocupação era conseguir seu próximo copo de tequila. Seu julgamento, Sr. Galardo, estava em plena exibição. Ela deu um passo mais perto. Meu pai costumava dizer, você pode julgar o caráter de um homem pela forma como ele trata aqueles que não podem fazer nada por ele. Eu era Renata, a garçonete. Eu não podia fazer nada por você, e eu vi seu caráter. Ela caminhou até a mesa onde o contrato esperava. Pegou o documento grosso e bem feito. A parceria Grupo Vargas Galardo, como está cancelada. Ela declarou, sua voz ecoando no silêncio chocado. Ela deixou o contrato cair de sua mão. Ele atingiu o chão com um som suave e final. Emílio Galardo parecia ter sido atingido. Seu negócio de bilhões, sua grande entrada no setor de hotéis e restaurantes, havia acabado de sumir diante de seus olhos. O som suave e final do contrato caindo no tapete ecoou no silêncio da sala. Foi um som mais forte que um tiro. Uma decisão silenciosa de um negócio bilionário. Por um longo momento, ninguém se moveu. A equipe reunida de El Corazón de Agave, que acabara de ver a demissão pública de quem a atormentava, agora observava arregalada enquanto um bilionário da tecnologia era derrubado. Emílio Galardo olhava para o documento jogado no chão como se fosse a prova de seu próprio fracasso. Seu rosto, geralmente uma máscara de inteligência afiada, havia desmoronado. A cor havia sumido dele, deixando uma palidez estranha. Seus 2 ajudantes, que na noite anterior tinham se achado tanto, agora pareciam encolher em seus ternos caros. Um deles, o homem que havia tropeçado em Renata, tremia visivelmente, evitando o olhar de Sofia a todo custo. Ele parecia um menino prestes a ser expulso da escola. A arrogância da noite anterior substituída por um medo puro e patético. Galardo finalmente levantou os olhos do chão, não para Sofia, mas para os rostos chocados da equipe do restaurante. Ele os viu de verdade pela primeira vez, não como funcionários ou figurantes, mas como pessoas. Ele viu o cansaço em sua postura,
a esperança em seus olhos e a dignidade tranquila que mantinham. Foi como se uma venda tivesse caído, forçando-o a encarar o custo humano de sua própria indiferença casual. Ele finalmente se virou para Sofia, e quando falou, sua voz era rouca, sem todo o seu jeito polido de sala de reuniões. Senhorita Vargas, Sofia, ele começou, o nome engasgando em sua garganta. Há momentos na vida que servem como espelhos, forçando você a se ver como realmente é. Ontem à noite e esta manhã. Este foi um desses momentos para mim. Ele respirou fundo, trêmulo. Eu cresci sem nada. Meu pai era pedreiro, minha mãe limpava casas. Eu usava roupas de segunda mão que nunca serviam direito. Lembro-me da vergonha. Lembro-me de como as pessoas me ignoravam, ou pior, me desprezavam. Ele balançou a cabeça, com uma cara de profundo desgosto consigo mesmo. Passei os últimos 20 anos construindo um império para que ninguém pudesse nunca mais me fazer sentir assim. Mas no processo, eu me tornei eles. Tornei-me o homem que olha para os sapatos gastos de outra pessoa e não sente nada além de desprezo. Tornei-me tudo o que uma vez odiei. Ele gesticulou para seus 2 ajudantes atordoados. E eu criei essa cultura em minha própria equipe. Uma cultura de arrogância, de se achar superior. Essa é a minha falha. Não apenas perder este negócio, mas perder minha própria humanidade no caminho. Ele olhou diretamente para Sofia, seus olhos pedindo não pelo negócio, mas por algo mais importante. Você está certa. O que seu pai deixou é de caráter. O meu, vejo agora, tem sido de cálculo. Não há desculpa para nosso comportamento. Foi terrível. Sinto muito, profunda e sinceramente. Sofia ouviu, sua expressão que não dava para entender. Ela viu além do pedido de desculpas polido até o que havia de mais importante no homem. Reconheceu a sinceridade que vinha da humilhação total. Seu objetivo nunca foi só punir. Era proteger a alma de sua empresa. Ela tinha que decidir se ele era capaz de mudar, ou se seu remorso era apenas o arrependimento rápido de ter sido pego. O arrependimento é algo que nos motiva muito, Sr. Gallardo. Ela disse, sua voz calma e medida. Mas também é passageiro. O verdadeiro teste é o que você faz quando a vergonha passa e o mundo não está mais olhando. Uma parceria com o Grupo Vargas é uma declaração pública de valores compartilhados. No momento, não os compartilhamos. Ela deixou a certeza dessa frase no ar antes de continuar. No entanto, acredito mais em construir do que em destruir. Você diz que quer mudar. Prove isso. Ela deu um passo mais perto, sua voz baixando, para que só ele ouvisse. Não me envie uma proposta. Envie-me provas. Mostre-me um novo código de conduta para sua visão digital Gallardo, um que seja sério. Mostre-me um programa de bem-estar para funcionários que não seja só para aparecer. Mostre-me como você está mudando a cultura que você acabou de admitir ter criado. Mostre-me como você trata a equipe de limpeza em seu próprio prédio. Quando suas ações combinarem com suas palavras, talvez possamos ter outra conversa. Não foi um sim. Foi um desafio. Uma montanha íngreme, quase impossível para ele escalar. Mas não foi um não. Foi um pequeno pedaço de chance de se redimir. E pelo olhar em seu rosto, ele entendeu o imenso valor disso. Ele assentiu lentamente, com uma gratidão profunda e cansada nos olhos. Obrigado, ele sussurrou. Foi a coisa mais honesta que ele disse naquela manhã. Sem outra palavra, ele se virou e levou sua equipe silenciosa e humilhada para fora do restaurante, deixando o contrato jogado no chão como uma prova de seu fracasso. Enquanto as portas se fechavam atrás deles, um suspiro coletivo de alívio percorreu a sala. A nuvem pesada de medo e tensão que havia pairado por causa de Fabiola e o choque forte do confronto com Gallardo finalmente se dissiparam. Em seu lugar, uma atmosfera frágil e cheia de esperança começou a crescer. Sofia voltou sua atenção total para a tia e equipe, suas pessoas. Sua expressão suavizou, a máscara dura de chefe se desfez para revelar a líder que sentia as emoções dos outros. Hoje, ela disse, sua voz ressoando com calor. Começamos de novo. Reafirmamos a base sobre a qual meu pai construiu esta empresa. Meu tempo aqui me mostrou a força incrível e a capacidade de superar que todos vocês possuem. Também me mostrou as rachaduras em nossa própria base. Rachaduras que pretendo consertar, começando agora. Seus olhos escanearam a multidão e encontraram Pedro Flores. Ele estava parado perto do fundo, parecendo sobrecarregado, seus olhos ainda brilhando com lágrimas não derramadas. Ele havia assistido a tudo como se estivesse em um sonho. Como Renata, Sofia começou, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. Eu estava frequentemente com frio, cansada e desanimada, mas sempre havia uma pessoa que oferecia uma palavra gentil, que me passava uma barra de proteína quando sabia que eu havia perdido uma refeição,
que me dizia para não deixar o lado ruim vencer. Ela caminhou lentamente em direção a ele, a multidão se abrindo diante dela. Havia uma pessoa que, sem saber quem eu era, me defendeu. Mas, mais importante, ele sempre defendeu a memória de meu pai e os princípios que esta empresa deveria defender. Ele era o guardião da alma de El Corazón de Agave, quando todos os outros a haviam esquecido. Ela estava diante dele agora. Pedro olhou para ela, seu rosto cheio de incredulidade e humildade. Pedro Flores, ela disse, sua voz clara e forte. Sua honestidade, sua bondade e sua liderança tranquila não passaram despercebidas. Não consigo pensar em ninguém melhor para guiar este restaurante para sua nova fase. É minha profunda honra promovê-lo ao cargo de gerente-geral de El Corazón de Agave, com efeito imediato. Por um segundo, Pedro simplesmente olhou, incapaz de entender as palavras. Então a equipe explodiu. Não foi um aplauso formal. Foi um grito de alegria verdadeira e sincera. Cozinheiros deixaram suas estações para correr. Ajudantes de mesa derrubaram suas bandejas. E toda a equipe avançou, abraçando Pedro em uma onda de parabéns. Ele era um deles, e sua vitória era a vitória de todos. Ele olhou para Sofia por cima dos ombros de seus colegas que aplaudiam, seu rosto escorrendo lágrimas, e murmurou as palavras: "Obrigado." Sofia deixou a alegria reinar por um minuto antes de levantar a mão. Quando a sala silenciou, ela continuou, seu tom agora firme com um objetivo. Esta mudança não é apenas para El Corazón de Agave. Esta é para todos os 50.000 funcionários do Grupo Vargas. Estou implementando imediatamente 3 novas políticas importantes. Primeiro, uma revisão completa de nossos treinamentos para gerentes. A partir de agora, as promoções a gerente não serão baseadas apenas em resultados, mas em avaliações de colegas e liderança com empatia. Um gerente que não consegue criar uma equipe respeitosa e que se apoia não é um líder. É um problema que termina hoje. Segundo, ela disse, pensando nas gorjetas roubadas, estamos criando a Linha da Verdade Vargas, um telefone de ética totalmente anônimo e operado por terceiros para todos os funcionários. Se você vir algo errado, seja assédio, roubo ou qualquer tipo de abuso, você terá uma forma segura e poderosa de denunciar sem medo de ser punido. Cada denúncia será investigada no mais alto nível da empresa. Protegeremos nosso povo. E, finalmente, ela disse, sua voz suavizando com emoção ao pensar em seu pai. Quero honrar o espírito que deu início a tudo. Estamos criando o Prêmio Fundadores Dom Armando Vargas. A cada ano, um funcionário de qualquer lugar da nossa família global, uma arrumadeira, um mensageiro, um cozinheiro, um concierge, que for indicado por seus colegas por mostrar melhor nossos valores principais de honestidade e bondade, receberá um bônus de $50,000 e uma viagem de férias com tudo pago para sua família para qualquer propriedade, Grupo Vargas no mundo. Vamos celebrar a alma desta empresa, recompensando-a. Uma onda de murmúrios chocados e alegres varreu a sala. Era mais do que eles poderiam ter imaginado. Era uma promessa de mudança real e que dava para sentir. Sofia olhou para o mar de rostos, rostos que não eram mais apenas uma força de trabalho, mas pessoas com nomes, famílias e histórias, às quais ela agora se sentia ligada. O fantasma no escritório do 55º andar havia desaparecido para sempre. Em seu lugar, estava uma líder feita não em uma sala de reuniões, mas no calor de uma cozinha, na dor de pés cansados e na dignidade tranquila de pessoas que eram ignoradas. Ela havia saído em busca da alma de seu pai, e no final, havia encontrado a sua própria. Ela havia garantido o que ele deixou, não guardando em uma caixa de vidro, mas dando uma nova vida no lugar onde mais importava. Naquele dia, uma lenda nasceu dentro do Grupo Vargas. Não a lenda de uma chefe distante, mas de Renata, a garçonete que lembrou a todos que o valor verdadeiro não está no preço das suas roupas, mas na honestidade do seu coração. A história de Sofia é um lembrete forte de que líderes não são apenas encontrados em salas de reuniões. Eles são feitos em momentos de observação silenciosa, na coragem de andar nos sapatos gastos de outra pessoa e na força para defender o que é certo, não importa o custo. O que você pensa? Emílio Galardo mereceu uma segunda chance. Você já viu um momento em que alguém foi completamente mal julgado, onde a verdade estava escondida? Compartilhe suas histórias e pensamentos nos comentários abaixo. Se esta história tocou você, por favor, dê um gostei neste vídeo. Compartilhe-o com alguém que precise ouvi-la. E não se esqueça de se inscrever para mais histórias da vida real que inspiram e fazem você pensar. Clique no sino para não perder o que acontece em seguida.